O pão engorda mesmo ou é só hábito? A verdade revelada. O grande vilão da cozinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você chegou até este vídeo, é bem provável que você já tenha passado pela seguinte situação. Você decide começar uma dieta e a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: preciso cortar o pão. Parece que o pão se tornou o inimigo número 1 da saúde e do emagrecimento nos últimos anos. Mas será que existe ciência por trás desse medo todo? Ou será que transformamos um hábito milenar em um monstro sem necessidade? Hoje, aqui no Cotidiano no Mundo, nós vamos mergulhar fundo nessa massa. Vamos entender de uma vez por todas se o pão realmente tem o poder de te engordar ou se o problema é o que você faz com ele. E olha, eu te garanto, o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a sua relação com o café da manhã. Antes de irmos para a ciência da panificação, já sabe, né? Se você gosta de entender o mundo, a nossa rotina e como viver melhor, se inscreva aqui no Cotidiano no Mundo e deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e me motiva a trazer mais pesquisas para vocês. A anatomia do pão, para entender se o pão engorda. Primeiro precisamos entender o que ele é. Basicamente, o pão é uma combinação de farinha, água, sal e fermento. Do ponto de vista nutricional, ele é uma fonte de carboidratos. O carboidrato é a moeda de energia do nosso corpo. Quando você come pão, seu corpo quebra esse amido em glicose, que vai para sua corrente sanguínea para alimentar seus músculos e principalmente o seu cérebro. O problema é que, nas últimas décadas, o carboidrato foi demonizado. Criou-se a ideia de que carboidrato vira gordura instantaneamente. Mas a verdade científica é que o pão francês, aquele de 50 gramas que a gente ama, tem cerca de 135 a 150 calorias. Para você ter uma ideia, isso é quase a mesma coisa que 2 maçãs grandes ou um copo de leite integral. Então, por que ninguém diz que maçã engorda, mas todo mundo aponta o dedo para o pão? O mito da insulina e do glúten. Um dos argumentos mais usados para dizer que o pão engorda é o famoso pico de insulina. Dizem que, por ser um carboidrato simples, o pão branco eleva o açúcar no sangue muito rápido, o que dispararia a insulina, o hormônio que armazena gordura. Aqui entra o Cotidiano no Mundo para trazer o equilíbrio. A insulina realmente armazena energia, mas ela só armazena gordura se você estiver em superávit calórico. Ou seja, se você comer mais do que gasta, se você comer um pão e sair para caminhar, ou se aquele pão fizer parte de uma dieta onde você gasta 2.000 calorias e consome 1.800, você não vai engordar. E o glúten? O glúten é uma proteína. Para quem tem doença celíaca ou sensibilidade real, ele causa inflamação. Mas para a grande maioria da população, o glúten não é o responsável pelo ganho de peso. O que inflama muitas vezes não é o pão em si, mas o estilo de vida sedentário e o excesso de ultraprocessados. É o pão ou o que você coloca nele. Aqui está o ponto onde o hábito supera a biologia. Reflita comigo. Quantas vezes você comeu um pão puro, só a massa? Quase nunca, certo? O hábito brasileiro é pão com muita manteiga na chapa, pão com 3 fatias de presunto e queijo, pão com requeijão cremoso ou geleias açucaradas. Quando você faz isso, você dobra ou triplica as calorias daquela refeição. A manteiga é gordura pura. O queijo amarelo é gordura pura. Então, muitas vezes, o pão leva a culpa por um crime que a manteiga cometeu. Se você comer 2 pães franceses com manteiga e um achocolatado, você está ingerindo quase 600 calorias em uma sentada. Isso é o equivalente a um prato de almoço completo com arroz, feijão, frango e salada. Percebe a diferença? Pão integral versus pão branco. No Cotidiano no Mundo, a gente gosta de praticidade. Muita gente troca o pão francês pelo pão de forma integral, achando que vai emagrecer magicamente. Sabe qual é a diferença calórica entre os dois? Quase nenhuma. Às vezes, 2 fatias de pão de forma integral têm até mais calorias que um pão francês. A vantagem do integral não é a caloria, mas sim a fibra. As fibras fazem com que a digestão seja mais lenta, te dando saciedade por mais tempo. Mas, cuidado! Muitos pães que se dizem integrais no mercado são fakes. Se você olhar o rótulo
e o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, saiba que aquele pão é majoritariamente farinha branca pintada de marrom com farelo. O pão de verdade deve ter a farinha de trigo integral como primeiro item da lista. Como comer pão e ainda emagrecer, dicas práticas. Se você não quer abrir mão do seu pãozinho, aqui estão as regras de ouro que compartilhamos aqui no canal. A regra da proteína: nunca coma o pão sozinho. Coloque um ovo mexido, frango desfiado ou um queijo branco como o cottage ou Minas Frescal. A proteína baixa o índice glicêmico da refeição e te deixa sem fome por muito mais tempo. O truque das fibras: se o pão é branco, adicione fibras na refeição. Pode ser uma fruta com casca ou até bater um suco verde. Fermentação natural sourdough: se puder, escolha pães de fermentação natural. O processo de fermentação longa quebra parte do glúten e dos açúcares, tornando o pão muito mais digestível e saudável para o seu intestino. O veredito final: então, o pão engorda? A resposta curta é não. O que engorda é o excesso, é a falta de movimento e são as escolhas erradas de acompanhamento. O pão é um hábito cultural maravilhoso que pode sim fazer parte de uma vida saudável. Não deixe que o terrorismo nutricional tire o seu prazer de comer. Aprenda a equilibrar as quantidades e a valorizar a qualidade do que você coloca no seu prato. Espero que este vídeo tenha trazido clareza para o seu dia a dia. Se você gostou dessa análise profunda, não esqueça de curtir o vídeo e, se não quer perder as próximas curiosidades e dicas sobre a nossa rotina, se inscreva agora no Cotidiano no Mundo. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que vive cortando o pão e depois ataca a geladeira à noite. Este foi mais um vídeo do Cotidiano no Mundo. Até a próxima e bom apetite!